Pessoal, o papo agora a gente vai começar falando sobre comportamento e redes sociais. Tem tudo a ver um com o outro esse assunto, tá? Porque olha só, o que tem de pessoas que são influenciadas não só pelo que os blogueiros vendem, mas impactadas também pelo que acontece no cotidiano deles. Vamos lá. Essa semana, a influencer Virgínia e o até então esposo dela, o cantor Zé Felipe, anunciaram no Instagram a separação. E o que teve de gente comentando que estava profundamente abalado com tudo isso, né? E que aquilo tinha estragado até o dia daquela pessoa. Enfim, uma série de comentários que mostram o poder que essas personalidades têm de moldar o emocional e o comportamento de pessoas comuns. O comportamento humano intriga desde que o mundo é mundo, né? Isso não é novidade. Mas na era da internet tem chamado cada vez mais atenção. E é por isso que a gente vai bater um papo agora com a Deise Marcondes, que é especialista em marketing e neuromarketing. Oi, a Deise, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A Deise, vamos falar desse assunto que eu acho que é muito necessário nesse nosso mundo atual, né? A gente tentar entender o que passa na cabeça das pessoas que leva elas a ter esse tipo de comportamento. Falando da tua área, né, do neuromarketing, queria que tu explicasse pra gente de que forma que vocês que pesquisam isso entendem esse assunto, enxergam esse assunto no que se refere ao comportamento das pessoas, da audiência, né? Perfeito. Em primeiro lugar, esse relacionamento que as pessoas acabam tendo com influenciadores, ele até tem nome, se chama relacionamento parasocial. É um fenômeno que mostra que as pessoas acabam se identificando diariamente só por acompanhar algumas pessoas, sejam elas nas redes sociais ou presencialmente. Por mais que não tenham esse relacionamento próximo, o nosso cérebro, ele processa essas figuras como se realmente elas fossem conhecidas, fossem amigas, e acaba ativando os mesmos circuitos neurais de uma intimidade real. Então, o primeiro passo é entender que o cérebro humano ele não separa fantasia de realidade. Então, quando você está ali, vendo o feed, vendo as postagens, os reels, os vídeos, e o influenciador tem uma habilidade de comunicação muito boa, as pessoas do outro lado da telinha, por acompanhar com frequência, se sentem muito próximas. E essa identificação, essa proximidade, acaba gerando uma projeção. E esse é o grande perigo, porque essa projeção, assim como o casal, como a Virgínia, o Zé Felipe, o Tiaguinho, a Fernanda, eles acabam se tornando símbolos de relacionamentos ideais para as pessoas. Então, as pessoas projetam os seus próprios relacionamentos, né, esses desejos românticos que elas têm, nessas relações da internet. Acabam criando essa história, essa narrativa mental que esses casais é que representam a estabilidade e felicidade. Principalmente isso pode acontecer quando nós não tivemos uma boa referência familiar. Então, essa referência externa acaba se intensificando. Isso. E aí, quando... Perdão, pode Não, falar. pode continuar, depois eu te pergunto, pode continuar. Então, quando há uma separação, as pessoas sentem que perderam aquela referência, então, naturalmente, elas se sentem desiludidas. E é essa desilusão que movimenta esses comentários, que estragou o dia, porque ela estava vivendo como um parasita, parasitando num relacionamento que ela nem faz parte, mas ela sente que fizesse parte. Nossa, muito boa a tua fala, Deise. Eu ia te perguntar isso mesmo, né? O que explicava? Você falou também que é muito disso, né? De como essa pessoa se enxerga, o que falta nela, que faz ela projetar isso Exato. nessas figuras públicas, né? Nesses influencers das redes sociais. Muito se comentou também que talvez fosse uma jogada de marketing, enfim, a gente não tem como saber nesse momento, a gente não tem fatos que comprovem que foi ou que não foi. A gente pode Exato. sugerir, né? Mas eu ia te perguntar o seguinte, além dessa habilidade de comunicação desses influencers, que é algo que faz ter essa conexão, né, entre as pessoas e os influencers, tem algo a mais que eles fazem além disso que provoca esse tipo de emoção e sentimento nas pessoas? Com toda certeza, né? Um influencer, ele é grande, pelo menos 99% deles,
que já se tornaram macro-influenciadores, eles sabem muito bem como persuadir e como influenciar as pessoas. De fato, eles têm uma visão, uma perspectiva de marketing e vão aprimorando com o tempo, sem dúvida nenhuma. É claro que não tem como afirmar nada sobre a vida pessoal deles, até porque somente eles, em quatro paredes, é que sabem exatamente a verdadeira verdade. Nós apenas recebemos o que eles mostram. E as redes sociais, elas têm essa característica. Ninguém posta a vida de fato real. Você posta a vida que você quer que as pessoas saibam. Então, esse é o primeiro ponto de uma persuasão quase manipulativa. Chega a ser uma manipulação, mas não uma manipulação tão ruim assim, porque já entrou no consenso coletivo. Ninguém posta fotos para mostrar, puxa, aqui, como o meu dia está ruim. São muito poucos os verdadeiros. Então, sim, é uma estratégia de marketing que, inclusive, se usa em qualquer campanha. É um princípio. Não necessariamente ele tem a ver com o caráter ou a intenção de quem está fazendo, mas é um princípio. Você passa uma informação que você quer que as pessoas recebam. E como é que eles usam isso que você falou dessa manipulação? Parece uma palavra pesada, mas de alguma forma é também, né? Não só com essa parte deles postarem o que convém a eles, mas na hora de se conectar com o público, na hora de se comunicar com as pessoas, como é que eles fazem para se colocar de uma forma tão atraente, tão boa das pessoas acompanharem, como você disse, além da comunicação, né? O como eles fazem é muito íntimo é muito próprio de cada influenciador. Então, ele primeiramente, que ele vivencia esse arquétipo do influenciador. Ele sente isso, ele vivencia e ele transmite com muita naturalidade o que ele quer passar. E as pessoas do outro lado da tela, com as suas dores emocionais, ficam buracos, porque toda dor emocional é um buraco, e toda compra de qualquer produto é geralmente para preencher um buraco emocional. Nós temos, às vezes, a ideia de que nós somos seres muito racionais, mas a neurociência prova que 95% das nossas decisões são emocionais, e geralmente é uma dor emocional que você quer preencher. E nós justificamos isso de forma racional, mas é geralmente uma dor emocional. Então, como eles trabalham? Através das emoções. A persuasão, ela é a habilidade de você convencer as pessoas a acreditarem que o que você está oferecendo de fato é bom para elas. Mas a persuasão, ela te dá argumentos que te fazem pensar, falar, poxa, realmente isso é interessante para mim. A manipulação parece uma palavra negativa, mas de fato ela tem o seu viés negativo, porque depende da intenção de quem usa. Mas a manipulação, ela pode ser feita de uma forma até positiva, um pouquinho mais positiva, que é, por exemplo, quando você passa uma informação boa, saudável para alguém e você está dizendo para ela, faça porque isso é bom para você. Você nem dá tantos argumentos para que ela pense por si só. Então, os influenciadores dizem, olha só esse produto, isso aqui é bom para mim. Foi o caso dos jogos. Eu sou contra esses jogos. Tem influenciadores que se posicionam que são contra essas casas de apostas. Eu não acredito que funcione por esse caminho. Mas tem influenciadores que anunciaram, dizendo que foi bom para eles. Então, faça, você vai gostar. E isso é uma manipulação. Claro, de uma forma muito resumida, é uma forma de manipulação. Então, eles usam o lado emocional, sempre. E me diz outra coisa, Deise, eles darem muita visibilidade, né, um excesso de visibilidade para a vida privada, para a vida íntima, né? No caso, falar muito sobre o casamento, sobre o relacionamento, sobre o parceiro, usando aqui de exemplo a Virgínia, né, e o Zé Felipe. Isso também pode ser usada como uma estratégia de marketing? Com certeza. Primeiro, porque monetizar a intimidade gera retorno. E para um influenciador que depende de quantidade de pessoas visualizando, acessando suas páginas, que hoje é possível, por exemplo, em campanhas e tudo que se roda na internet, coletar dados de comportamento de um público consumidor, é muito vantajoso para o influenciador ele ter um volume muito grande, uma massa muito grande de pessoas acessando
as suas páginas, os seus perfis, porque depois é mais fácil de colocar uma campanha de anúncios, por exemplo, direcionado para esse público e oferecer determinados produtos em um outro momento. Então, vai cair aquele anúncio para aquela pessoa, falando, nossa, que legal, bem que eu gosto mesmo, né? E isso é uma forma de gerar uma conexão para compra. E essa monetização da intimidade, ela traz esse engajamento, porque a vida pessoal é interessante para as pessoas. Eles transformam isso em produto, em receita, e um dos maiores ativos que nós temos é a economia da atenção, né? A separação gera pico enorme de engajamento, gera dopamina em quem está assistindo, e é justamente esse engajamento que o algoritmo recompensa. Então, o marketing de crise, que é o caso do marketing de separação, quando acontecem separações, as pessoas vão ali entender essa fofoca. A maioria das pessoas gostam de entender, por isso que programas que acabam mostrando, externalizando intimidades ou comportamentos das pessoas, eles são muito assistidos, porque é uma curiosidade inata do ser humano entender como um outro ser humano se comporta, porque ele gera comparações. Então, as pessoas se comparam o tempo inteiro para se questionar, poxa, será que a minha vida podia ser assim? Ou será que a minha vida é tão boa assim? Ou como eu faço para viver essa vida que essa pessoa vive? E às vezes a gente tem também, Deise, os dois lados, né? Quer dizer, a separação dá muito engajamento, às vezes dá até mais que o casamento, né? Sem Parece que as dúvida. pessoas elas têm uma atração maior pela pessoa que se separou, por uma pessoa que morreu, por uma pessoa que foi demitida. Isso dá mais ibope, né, do que uma pessoa postar que foi contratada, que casou, que nasceu alguém, né? E eu acho que isso passa muito... Freud explicaria, talvez, né? Explica isso, com certeza, em os seus livros e tudo mais, porque isso diz muito da psique humana, né? Mas outra coisa que eu quero abordar contigo, Deise, aproveitando a nossa conversa, é entender um pouco desse comportamento das pessoas também, de serem extremamente nocivas e raivosas nas redes sociais, né? Aqueles comentários, assim, porque, claro, a rede social parece que é a terra de ninguém, né? Eu posso ir lá, a pessoa publicou o fim da separação, qualquer um pode ir lá e dizer, puxa, que pena, lamento, ou que bom, não gostava mesmo desse cara. Mas as pessoas fazem isso de uma forma muito odiosa, né? Quer dizer, elas destilam ódio dependendo do assunto, ou elas sofrem, que nem a gente estava falando demais, né? Como é que vocês também enxergam isso, essa participação com tanta raiva, né, tão polarizada muitas vezes, por parte das pessoas comuns na vida de pessoas famosas? Essa raiva e esse excesso de emoção destilada que muitas pessoas acabam tendo na internet, é porque a internet, ela tem é um escudo protetor. A pessoa está, querendo ou não, quase que anônima do outro lado. Então, ela não sente a ameaça em expor aquilo que realmente ela pensa. E, de fato, isso Freud explica. Nós temos um filtro social, inclusive aqui no córtex pré-frontal. É a última parte do cérebro que se desenvolve por volta dos nossos 25 anos. Por isso que jovens são mais impulsivos, falam ou respondem, os adolescentes, né, respondem muito sem pensar. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele faz o filtro social, que é aquele que vai te alertar, por exemplo, num possível julgamento. Poxa, o que vão falar de você, o que vão pensar de você, o que o teu vizinho vai dizer se te ver fazendo isso. Na internet não tem isso. Então, na internet nós estamos totalmente livres de qualquer filtro. Ou muitos perfis não têm nomes, ou têm nomes fictícios, quase não tem fotos, então a pessoa usa o próprio perfil para stalkear. Nós chamamos de stalkear, ir lá futricar na vida dos outros e poder dar as suas opiniões do tom que lhe convier. Então, é quase que como uma descarga emocional, literalmente uma descarga. Você joga ali aquilo e acaba sendo até terapêutico para quem faz. É horrível pensar assim, mas é terapêutico para quem faz, porque ali ela pode ser, entre aspas, exatamente quem ela é, dizer exatamente o que ela ficou com vontade de dizer para o chefe, para a amiga do trabalho, para a colega de trabalho, ou para a pessoa que esbarrou com ela na rua num dia que ela estava de mau humor. O post ali é uma terra sem lei e que ninguém vai atrás dessa pessoa para investigar a vida dela ou apontar o dedo. Então, essa falta
de controle e essa sensação de que está livre, sem nenhuma acusação, nenhum olho, nenhum dedo sendo apontado, faz com que as pessoas se tornem, ou liberem, não se tornem, mas liberem o seu lado mais selvagem. E isso é extremamente prejudicial. Primeiro porque, quando você tem essa facilidade de destilar esses venenos, a sua autenticidade é revelada como uma pessoa inconveniente ou inconsistente. E essa autenticidade fica ferida. E você, conforme você vai intensificando esse ódio destilado nas redes sociais, você vai perdendo a sua própria identidade. E você acaba repetindo esse mesmo comportamento aos poucos com as pessoas reais que vivem com você. E acaba ferindo sua família, os parentes próximos, os filhos, os seus relacionamentos. E isso se torna uma questão delicada, porque pode trazer uma tensão na vida real. E não fica tudo que você faz nas redes sociais não fica só ali, porque você é o mesmo ser humano e é o mesmo cérebro funcionando nos dois ambientes. Então vai acontecendo uma fusão, uma mistura dessas duas personalidades. A personalidade rebelde, esse lado selvagem que todos nós temos, com o filtro social que te mantém dentro de um local, num momento mais confortável, mais educado e mais bem aceito. Você vai perdendo até a sua educação quando começa a se tornar agressivo demais nas redes sociais. É verdade. A gente pode com certeza dizer aqui, depois dessa entrevista, né, a Deise, que o impacto das redes sociais não está mais só em vender um produto, vender um serviço, né? Já faz muito tempo que eles impactam o íntimo das pessoas também, né? Impactam aí o dia a dia. E isso, infelizmente, por um lado, né? Infelizmente, tende cada vez mais a crescer. A gente conversou com a Deise Marcondes, especialista em marketing e neuromarketing. A Deise, obrigada pelas tuas considerações, viu? Eu é que agradeço, foi um prazer e uma boa tarde. Boa tarde para ti também. Pessoal, na volta do intervalo que a gente vai fazer agora, vamos falar sobre a abertura do ginásio do DEMAB para acolhimento da população em situação de rua em Porto Alegre. A capital já está se preparando aí os seus espaços públicos para receber essas populações, né, essas pessoas em situação de rua, porque o frio já chegou e deve se intensificar. A gente volta já com as informações completas.